Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha última experiência com a ayahuasca, que foi fascinante, foi incrível para mim e me trouxe as respostas que eu tanto buscava, né, no meu caminho. E eu quero compartilhar com vocês. Então, assim, faz mais ou menos há um mês atrás, eu resolvi, assim, eu senti um chamado, né? Porque normalmente quando eu vou consagrar a ayahuasca, eu começo a sentir em mim essa necessidade. E isso começa a se manifestar através de sonhos. Então, toda vez que eu consagrei até hoje, desde a primeira vez até essa última, foi assim. Eu sempre tomo, de alguma forma, eu consagro no plano astral primeiro. É meio bizarro isso, mas é sempre assim. Eu sonho que eu estou consagrando e aí eu percebo que tem um chamado interno para isso e começo a trabalhar em mim, porque toda vez que eu vou consagrar eu tenho a resistência, apesar de que agora a resistência é um pouco menor, mas o medo torna-se presente, porque sem ser dessa vez, na anterior, eu passei por uma peia muito forte. Fiquei meses sem conseguir consagrar. O discernimento foi vindo muito aos poucos de tudo aquilo que eu passei. Então, assim, me gerou um medo. E dessa vez especificamente eu tava com muito medo. Eu não sei se vai ter alguma vez que eu vou consagrar que eu simplesmente, tô indo, não tenho medo. Não sei, porque sempre tem essa questão do medo. Mas dessa vez foi muito incrível, foi muito lindo, apesar de ter sido também, obviamente, né, intenso. Afinal de contas, estamos falando sobre a ayahuasca a mãe ayahuasca, ela é power, né? Então, mas assim, me trouxe tudo que eu precisava. Foi emocionante, eu tenho certeza que eu vou chorar, porque vocês já sabem, eu sou chorona pra caramba, então não liguem, já tô até me desculpando antes aqui. Mas eu sei que vou me emocionar com esse vídeo, porque foi uma das experiências mais incríveis da minha vida até agora. E eu sou muito grata por isso, pelos meus guias, né? Por terem estado comigo naquele momento e pelas pessoas que fizeram parte daquela egrégora também, que são pessoas que eu confio muito para isso. Então, eu fui dessa vez, normalmente, né, se vocês verem ali em alguns vídeos, eu nunca vou com intenção, eu sempre vou para agradecer ou para me conectar, nunca vou assim especificamente com uma intenção, sabe? Vou mais assim para deixar a medicina agir em mim, me coloco sempre diante da medicina. Só que dessa vez eu estava sentindo em mim assim um chamado muito power para missão de vida, sabe? E isso estava me desgastando bastante, porque afinal de contas é muito complicado. Eu estou vivendo minha missão, mas eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Eu sou, né, para quem não sabe, eu sou psicanalista, eu já trabalho no mundo holístico, eu já sou plena nesse sentido. O meu trabalho é ajudar as pessoas, então eu sou plena nesse sentido e sou muito grata por isso, mas eu sentia algo. E aí eu fui com essa intenção, aliás, com duas intenções. Uma, a de superar ali, enfrentar o meu maior medo. E a segunda, de conseguir entender a minha missão aqui. Eu achei, apesar de parecer uma negociação, né? Mas eu achei um preço justo a ser pago, sabe? Eu enfrentar o meu maior medo, afinal de contas, eu preciso tirar esses bloqueios. Eu sinto em mim que todas as travas daqui dessa realidade são travas internas. Então, para ultrapassar isso, eu preciso primeiro voltar para dentro, né? Olhar para as minhas travas internas, para os meus problemas ali, para os meus conflitos internos que eu ainda não tenho consciência. Então, foi com essas duas intenções. Mas o interessante foi o que aconteceu um dia antes. Como eu disse, a ayahuasca ela me prepara, sabe? Ela vai me preparando assim no decorrer da semana, as coisas vão acontecendo e, gente, olha, é incrível. Um dia antes, eu estava no mercado aqui da minha cidade e fazendo umas comprinhas assim, e aí tinha uma mulher e ela estava conversando com um homem, com um rapaz. E
ela ali falando com ele, falando sobre constelação familiar. Isso, ela estava conversando com ele sobre constelação familiar e tudo mais. E aquilo me chamou atenção, porque afinal de contas, né, não é uma coisa assim que você ouça o tempo todo. E como eu tô nesse meio, assim, aí eu comecei a escutar a conversa deles e de repente me veio assim uma voz, sabe? Eu já tô ligada, né, nessas paradas. Então, eu já reconheço essa voz, afinal eu escuto há muito tempo, né? Mas agora eu reconheço e dou mais assim atenção quando isso acontece. Mas não foi o que aconteceu exatamente nesse dia, porque o que eu simplesmente ouvi a voz e falou assim, fale com ela. Mas não tive coragem. Eu pensei, como é que eu vou me intrometer aqui no meio dessa conversa, na conversa dos dois, e simplesmente falar, eu também sou terapeuta ou algo assim. Vai parecer que eu tô querendo vender meu produto ali, né? E o meu trabalho. E não quis, né? Mas aquilo ficou martelandinho em mim, mas ok, pensei, não, é bonito, que bom que tem mais, que isso tá se aumentando, né? Se expandindo e tudo mais. Foi isso. Aí quando eu cheguei lá para tomar o chá, para consagrar o chá no sábado, um dia depois desse acontecimento, quem está lá? A mulher, gente. A mulher está lá. E aí eu olhei para ela e pensei, eu não acredito. Aí eu contei para ela o que aconteceu, né? Contei da experiência. E ela ficou assim fascinada, falou, nossa, como nada é por acaso, olha só, era pra gente se encontrar aqui. E ok, ficou por isso, fomos lá na consagração e tudo mais. E durante o ritual fui com essas intenções. Quanto a enfrentar meu medo, foi muito intenso, muito incrível, né? Muito profundo. Tem muita coisa aqui que eu não posso falar, porque é muito pessoal mesmo. Mas assim, durante o ritual ali, no momento que eu estava bem na força, o que eu senti? De repente, do nada, é como se tudo tivesse silenciado, e eu só ouvi uma música que é como se a própria música estivesse falando comigo naquele instante, sabe? E eu entendi que era o meu guia falando, né? E a música, gente, eu já me emociono, porque foi assim, foi um instante onde parece que tudo parou e só ficou aquilo, sabe? E aí a música falava exatamente assim: preste atenção no que eu vou te falar. Foi o teu medo que te cegou. Foi assim uma resposta power, porque eu sei, como eu disse, é sempre o medo, né? Esse medo que persegue, esse medo que bloqueia, então eu sei que eu tenho que ultrapassar isso, né? E ali eu acabei vendo e enfrentando alguns demoninhos internos, bem powers, né? Acabou que eu tive que ir enfrentando até no decorrer daquela semana ainda tô tendo discernimento a respeito. Mas a respeito da missão, que é o que eu venho falar aqui pra vocês, que foi a parte mais legal, foi que depois que passou o ritual e tudo mais, eu saí, fui pra fora, né? Porque lá era um local fechado, fui pra fora, sentei embaixo de uma árvore e fiquei ali. Aí veio a voz de novo, e a voz falou: abrace a árvore. Eu abracei a árvore. E eu senti a energia da árvore como nunca, né? Porque, óbvio, tá tudo mais intenso e é como se ela falasse comigo, sabe? E me protegesse, me cuidasse. Foi um amor tão incrível. E depois disso, veio novamente a voz e falou: fale com ela. Gente, a mulher tava lá fora, na porta. Quando eu virei assim, olhei pra ela, eu pensei, meu Deus, então tá, tô indo. Porque eu cheguei a falar com ela, eu olhei pra ela e falei, quer saber? Vou falar logo a real, né? Vou mandar logo a real. Aí eu falei pra ela assim, o que você tem pra me dizer? Cheguei e falei, o que você tem pra me dizer? Ela olhou assim e falou, é engraçado, né? Eu te olhei e eu tava tentando falar com você o tempo todo, porque eu sinto que eu tenho que te falar algo. Eu falei, então fala, porque é isso que eu preciso. Aí ela me disse que ela estava indo, no domingo, no caso, que já era, né? Porque era sábado de madrugada. Ela estava indo em um evento do Sagrado Feminino. E aquilo foi pra mim, assim, a resposta que eu precisava, porque assim, eu já tenho esse chamado dentro de mim, eu já sinto ele, sabe? Desde a minha infância, na verdade, eu tenho isso, né? Essa coisa da mediunidade, da espiritualidade, da conexão com a natureza.
Enfim, a minha vida toda meio que me preparou para isso, toda a minha jornada. E não é só isso, sabe? Há cerca de mais ou menos alguns, sei lá, uns 6 meses atrás, eu criei até um curso, né, chamado Espelho da Deusa, que é exatamente sobre o sagrado feminino. E eu buscando só aprender sobre essas coisas, mas meio que coloquei na gaveta, sabe? Deixei guardado, não explorei isso. Apesar de eu estar sempre empoderando mulheres, sempre tentando olhar para uma mulher e nunca ver nela uma competidora ou algo desse sentido, sempre tentar ajudar, sabe? Sempre tentar levantar, entendeu? Nesse sentido, assim, de elevar aquilo que tem dentro delas, né? E tudo mais. E me conectando cada vez mais com a natureza. Então, assim, pra mim foi uma resposta, foi algo que eu busquei e que realmente pra mim aquilo foi um uau. E aí pensei, não, eu vou nesse encontro. E nessa mesma noite já chegou outra pessoa, que é uma amiga minha, e me convidou para um outro evento também do Sagrado Feminino. Ou seja, era essa resposta que eu precisava para a minha missão. E isso se tornou muito claro no momento que eu fui no domingo para o encontro. Porque no carro mesmo, enquanto eu estava indo, eu vi assim, a presença, né, de um guia. Eu ainda tava, eu acho, sabe, tipo, quando, no dia seguinte, pós ayahuasca, a gente ainda fica, né, naquele clima. Então eu tava com isso muito presente e eu não somente vi, né, vi, assim, a presença, senti a presença e vi também, como outra pessoa também viu. Então, isso foi bastante fantástico, bastante fascinante, assim, sentir a presença dos guias. E esse encontro foi maravilhoso, não tem nem o que falar, foi incrível. A conexão e principalmente, assim, o sentir os meus guias presentes, sabe? A maneira que eles se comunicam comigo, tudo isso ficou muito mais claro, muito mais simplificado para mim. E aí eu entendi que realmente a minha missão é essa, é trabalhar com o sagrado feminino. Porque o que acontece? Como eu sou terapeuta junguiana. Jung trabalha com arquétipos e eu entendo bastante, não vou falar assim, super entendo, mas assim, eu gosto disso, eu amo isso, eu me interesso por isso, não é nem questão de eu entendo, eu me interesso por isso. Então, essa questão dos arquétipos mitológicos, dos arquétipos das divindades, né? Das divindades presentes em nós, essa questão da conexão com a natureza, essa questão dessa parte matriarcal dentro de nós. Tudo isso começou a vir à tona em mim de uma maneira tão incrível e as coisas começaram a se manifestar aqui, me direcionando exatamente para isso. É como se simplesmente todas as coisas que estavam me travando na minha vida nesse sentido destravaram, sabe? E simplesmente surgiu gente de todo tipo no decorrer daquela semana, gente, pessoas, né, que nem se conhecem, me convidando para eventos e para participações, né? Tudo voltado para o sagrado feminino. Assim, eu simplesmente percebi que eu encontrei a minha missão. E isso foi muito fascinante, foi muito fantástico, sabe? Porque é uma paz que eu acho que todo ser humano busca, trabalhar por um ideal, por algo a mais. A minha aflição interna era exatamente o fato de que eu não queria ser um eco no mundo, sabe? Eu não queria simplesmente ser aquilo que todo mundo é, todo mundo faz, sabe? Tipo, como terapeuta eu sempre procuro dar o meu toque para as coisas. Então, enquanto eu trabalho com hipnose, por exemplo, eu não uso nenhuma técnica já criada. Eu acabo, assim, aperfeiçoando, pegando um pouquinho de cada e colocando o meu toque de essência mesmo, sabe? Então, eu sinto isso, eu sinto que eu não quero ser uma repetição, porque aí eu vou estar girando esse programa, essa matrix e tudo mais. Então eu queria fazer algo que realmente fosse um ideal. Lógico que eu encontrei ali a missão, encontrei o norte, mas eu não faço ideia de como fazer. Gente, como eu disse, as pessoas apareceram. Apareceu uma pessoa incrível que é a Alê, que ela faz dança circular, que ela trabalhava com isso há 15 anos atrás. E de repente ela apareceu na minha vida. Ela estava ali, foi ela que também viu, né, esse guia junto comigo. Então, assim, foi tipo, o que é isso, sabe? Eu fiquei em choque, porque apareceram pessoas na minha vida, pessoas nesse sentido que estão buscando a mesma coisa que eu.
no dia seguinte e durante a semana, e tá aparecendo cada vez mais. Então eu percebi, o espelho da deusa tem que surgir, tem que acontecer. E aí eu tô montando, né, nesse momento, tô montando o círculo do sagrado feminino, tô realmente assim, conectada com essas mulheres, a gente tá se ajudando, né, esse é um momento meio crítico, socialmente falando, mas assim, estamos sempre todas juntas, sabe, e as pessoas estão surgindo, e isso tá se tornando realmente uma egrégora, e eu tô assim, uau, eu tô uau, porque a ayahuasca pra mim foi um divisor de água, sabe? É aquilo que eu era antes, nem se compara com quem eu sou hoje. É como se eu tivesse morrido, e é óbvio, pra mim toda vez que eu vou consagrar, eu sempre penso dessa forma, que é uma morte uma morte de uma parte minha, para que renasça uma nova versão minha, uma nova consciência, né? Esses aprofundamentos sempre são uma morte, né? É uma morte para um renascimento. Mas dessa vez foi muito fantástico, então assim... eu recomendo que vocês também façam isso, sabe? De repente vocês têm alguma inquietação, mas uma coisa, eu quero assim, que vocês entendam que quando você está lidando, né? Quando você está ali, você está trabalhando no trabalho ali com algo espiritual, com algo muito profundo, algo que vai tocar tua alma, tua essência. Você tem que saber o que você está buscando. Você não, tipo, ir lá simplesmente pedir, por exemplo, eu quero ajuda para conseguir uma casa, para conseguir, sabe? Tipo, isso é tudo do ego, é tudo muito superficial. Agora, a missão de vida é algo que grita dentro de nós. Todo mundo tem isso, gritando e falando, tá, eu preciso sair, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você vai ficar aí, entendeu? Essa vozinha ali é a tua voz da consciência te falando, tô tentando, tô aqui. Esse teu sonho antigo, essa coisa, essa busca, esse ideal dentro de você tá ali e tá te chamando, sabe? Então, se vocês forem consagrar, eu recomendo que vocês passem por essa experiência também. Tentem buscar a missão, tentem pedir ajuda para os guias e para a medicina quanto a concretizar e quanto a entender a missão do porquê estar aqui e o que é preciso fazer. Afinal de contas, esse aqui é um veículo para a consciência. Nós somos um veículo para a consciência e na maioria das vezes, aliás, a gente acaba sendo um veículo apenas para o ego, que é o quê? Essa junção da persona, que é, por exemplo, no meu caso, a Tauana, desde que nasceu, né? Se criou, foi aglomerando informação e se tornou isso. Mas eu não sou isso, né? Eu sou também, mas eu não sou somente. Aliás, eu sou muito mais do que isso. Então, sabe, ser um veículo, ser um vaso, sabe? Essa questão da alquimia, como eu trabalho com alquimia também, a alquimia tem uma fase na alquimia que tem a fase do vaso. Não lembro, aliás. Mas tem uma parte da alquimia que é um vaso, né? E nesse vaso é colocado ali a criação, né? O feminino, o masculino e tudo mais. Que acaba que o útero materno também tem a mesma finalidade, né? O útero materno seria exatamente isso, essa ideia de circular onde a criação acontece. Nós também somos esse vaso, sabe? Nós também somos isso, nós somos o vaso para que a consciência entre e haja, sabe? Haja para o mundo, para um bem maior. E a gente acaba não deixando isso acontecer muitas vezes, justamente porque tem a questão do ego que está ali enraizado, que está na luta para te manter preso, né? Então, o que eu quero dizer? Sejamos como esse vaso, sabe? Como um receptáculo que recebe o todo, que recebe a essência, que simplesmente consegue ser transparente, consegue fluir, né? Consegue transmitir de uma maneira linda para o mundo e não apenas para o nosso próprio ego, né? Então, assim, eu recomendo que vocês façam essa experiência, sabe? De conversar com a medicina e da busca pela missão aqui. Porque, assim como a minha experiência foi fantástica, eu acredito que a de vocês também será, tá? Então é isso. Eu tenho muita gratidão pela medicina, muita gratidão por todas as medicinas da floresta e muita gratidão também por poder estar aqui, porque o fato de eu estar aqui fazendo esse vídeo nesse exato momento mostra que hoje eu consegui vencer a resistência dentro de mim e eu sou grata por isso e eu faço isso por vocês, não é por mim, tá? Gratidão!